E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibe Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estarei dando continuidade aqui ao segundo episódio da série Dosagens Máximas Efetivas. E eu estarei continuando o assunto sobre testosteronas. Só que agora na segunda parte eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui na abordagem. E é isso aí, pessoal. Chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, estarei trazendo a segunda parte do episódio 2 da série Dosagens Máximas Efetivas, com o tema, o assunto, falando sobre testosterona. Então, pessoal, só para deixar bem claro para quem ainda não conhece essa série é baseada totalmente na minha experiência pessoal, correto? E eu estarei passando aqui para vocês diversas experiências que eu tive ao longo desses 15 anos de utilizações de hormônios, experiências boas, experiências ruins, enfim. E para você que pensa ali em estar fazendo alguma utilização de algum tipo de substância, pessoal, então tenha em mente ali o objetivo que você pretende. Pense bem se você já explorou ali todas as suas capacidades ali, todas as possibilidades, né, pessoal? Então, como eu sempre digo, a maioria das pessoas, por nunca ter feito um processo ali de reeducação alimentar, né, uma dieta, vamos falar assim, né, dieta soa um pouco pesado aí para muitas pessoas. As pessoas associam dieta muito com perda de peso, emagrecimento e tal. Mas na verdade não é bem isso que a palavra em si significa. Então eu prefiro usar o termo reeducação alimentar. Então muitas pessoas ali nunca ajustaram ali a sua alimentação do jeito correto, mas do jeito mais correto, vamos dizer assim, né? Mas não do jeito que ela acha que é correto. Então muitas pessoas ali, isso eu vejo todos os dias, pessoal, muitas pessoas ali por subestimar, por nunca terem feito um processo ali de uma boa reeducação alimentar, voltada para o objetivo específico ali, ganho de massa muscular, perda de gordura, coisas nesse sentido, então elas subestimam muito o poder ali que tem ali essa relação com a dieta. E também, obviamente, também tem a questão do treino, tá, pessoal? Então, muitas pessoas ali, elas afirmam ali com muita certeza de que elas têm uma alimentação muito boa, porque, esses dias um rapaz disse que ele tinha uma alimentação muito boa porque ele comia de 3 em 3 horas. Tudo isso não significa nada, pessoal. Então, o que significa é o que você, essa questão de frequência não quer dizer qualidade, tá, pessoal? Então, muitas pessoas acreditam, eu já ouvi uma série de absurdos ali nesses 22 anos que eu tenho nesse meio, então, pessoal, e eu também era um cara que não acreditava, até porque não tinha conhecimento, nunca tinha visto pessoas próximas que tinham um bom conhecimento, que faziam algo nesse sentido, isso no meu começo da musculação. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas jovens ali, que têm uma produção hormonal mais alta ali, que estão bem ainda na sua produção de hormônios, pessoas que têm muito pouco tempo de treino, então existem muitas possibilidades que vocês podem estar ali fazendo, muitas possibilidades que vocês podem estar explorando, principalmente em relação à melhora da alimentação, melhora do treino e melhora do descanso. Se você alinhar esses três fatores durante um período considerável, e também isso vai depender também da sua genética, mas de uma maneira geral ali, falando de uma população ali mediana, você fazendo isso, você vai alcançar resultados muito bons. Então, e é muito difícil ali você estar ok ali nesses três requisitos. Então, o hormônio ele não pode servir como uma muleta, como um suporte para corrigir erros, né? Você vê que atletas ali olímpicos, atletas de alto nível, o cara ali já tem 10 anos, 15 anos ali com uma consistência absurda em todos os requisitos ali, fazendo tudo da maneira mais certa possível, então ele joga uma fraçãozinha mínima de testosterona às vezes, e que é considerado em muitos casos, dependendo, né, dependendo ali, isso vai ser considerado ilegal. Tem países até que eles criminalizam o doping, né?
Então é importante, mas é só um exemplo, pessoal, para você ver um cara de um nível altíssimo, né? Não estou falando de bodybuilders, estou falando de atletas de uma maneira geral. Eles têm uma consistência no treinamento e na dieta altíssimo. Então, e às vezes ali com muitos anos fazendo a mesma coisa, ele sente a necessidade de usar uma coisinha de nada. Então no bodybuilding eu vejo que isso, no bodybuilding nem precisa ser no bodybuilding, na musculação básica ali de tipo recreativa. As pessoas elas pensam no hormônio como uma forma de corrigir erros. Na verdade, o hormônio seria para te colocar num patamar que você não chegaria naturalmente, né? Mas a ideia que eu penso é isso. Então, você poderia se beneficiar muito bem, como eu falei do caso dos atletas aqui, olímpicos, né? Que insistem, né, em fazer uso ali que se arriscam, na verdade, a estar fazendo a utilização de algum tipo de substância ali que melhore algum tipo de hormônio ilegal do ponto de vista da entidade ali que cuida dessas questões antidoping, da agência antidoping. Então, alguns que se arriscam nisso, eles usam algo muito pouquinho para ter para decidir ali quem que vai ser o melhor do mundo. Então, para quem decidir que vai ser os 5 melhores do mundo, para ele estar entre os 5 melhores do mundo, não, não vai usar um caminhão. Aí no bodybuilding você vê o contrário, o cara usa um caminhão de coisa para ser menos pior. Então, bodybuilding não, até musculação recreativa aqui, tipo musculação, pessoas que gostam de treinar assim, que se aventuram ali e tem essa visão muito banalizada em relação a hormônios. Então você vê que só no bodybuilding e na musculação que eu vejo, existem também atletas que se escoram ali em substâncias, mas existem muitos atletas também que são sérios ali, que fazem tudo 100% do modo menos pior, vamos dizer assim. Então, pesquisem bastante sobre se vocês pretendem entrar nesse meio, tenham noção dos riscos, né? Não, às vezes você pode ser premiado ali com uma genética ali mais suscetível, alguma coisa ali alguma coisa ali genética ali vinda de família, algum problema que você poderia vir a ter ali, você pode ter ele mais cedo. Então é uma roleta russa, pessoal, essa questão de hormônios. Então vocês não devem banalizar ali essa questão ali, porque isso aí pode ser ali uma coisa ali muito negativa para vocês no futuro, né? Então, e muitas pessoas, como eu já falei em outros vídeos, para isso aqui vai ser só uma fase que vai durar 2 ou 3 anos. 2, 3 anos, menos de 5 anos da sua vida. Então, só que algumas consequências, elas podem aí se estender por muito tempo. E falando em caso de mulheres, mais ainda, porque as mulheres são muito mais sensíveis. Então, dado esse aviso, vamos aqui, continuando aqui o assunto. Então, eu sou um atleta, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o conhecimento necessário para estar fazendo isso e sei muito bem dos riscos, né? Então, eu sei até onde eu posso ir, até quando e onde eu posso ir, né? Então, e sei que os riscos eles existem e eles vão ficando cada vez maiores com o passar do tempo. A possibilidade de você ter problemas. Mas é isso, né, pessoal? Cada um com o que gosta de fazer, mas tome muito cuidado. É sempre muito importante avisar. Então, e pode ser que você chegue no seu objetivo ali de uma maneira muito mais tranquila ali, porque tendo em vista que a maioria das pessoas não querem virar ali fisiculturistas nem nada. Mas o cara tem que ser só um físico ali bem atlético, bem mediano ali, uma coisa que dependendo da genética, dependendo da estrutura física, dependendo ali do esforço, do empenho, você pode chegar ali de uma maneira até muito mais barata, né? Muito mais barata, um pouco mais demorada talvez, mas um pouco mais sólida talvez, você pode estar chegando. Só é necessário paciência, tá? Então vamos lá, pessoal. Então eu parei nessa coluna de testosterona, eu parei na dosagem de 500 miligramas. Até o vídeo passado falei sobre dosagens até 500 miligramas por semana. Então, pessoal, nessa segunda parte eu irei, a partir dessas 500 miligramas por semana, até 1,2, 1,4 grama por semana. Foi o máximo que eu já fiz. Então, pessoal, quando eu fiz 1,2 ou 1,4, eu não fiz por muitas semanas, tá, pessoal? Então foi por um período curto. Até mesmo 1 grama eu nunca consegui sustentar, assim, também nunca vi necessidade de sustentar um protocolo com mais de 1 grama para cima de testosterona por muito tempo, tendo em vista que eu faço, na maioria das vezes, estava fazendo a utilização de outras substâncias, de outras combinações. Então, a testosterona sim é um componente muito importante, muito interessante, como eu já falei em outros vídeos aqui nesse canal. Porém, falando do meu uso pessoal,
sempre quando eu estou fazendo a utilização de testosterona, eu estou fazendo a utilização também de outras substâncias, assim. Lógico que já usei também somente testosterona em vários momentos e várias vezes, em vários protocolos que eu já fiz nesses últimos 15, 16 anos, mas falando assim, eu não sustentei por muito tempo protocolos com grama, 1,2 grama, 1,4 grama. Então, e também, pessoal, só lembrando, eu estou falando de testosterona de boa qualidade, coisas boas, não estou falando de qualquer laboratório, qualquer porcaria. Estou falando ali de Pharmagrade e laboratórios bons underground. Então, que também eu já usei algumas porcarias, tá, pessoal? Então, vamos lá. Falando ali, pessoal, passando um pouco de 500 mg de testosterona, o que eu percebi? Quando eu passo da linha dos 500 mg por semana para 750 mg por semana, eu tenho sim uma melhora considerável ali na questão da performance, a performance física, o resultado estético. Eu tenho sim uma melhora. Uma melhora é uma melhora assim, sei lá, 1/3 melhor, chega a tudo isso ali, 250, 500, 750, seriam, vamos dizer ali, 3 ampolas de testosterona de 250 mg por semana. Duas, como eu já falei para vocês, me sinto muito bem, e a qualidade de vida ali, a questão de o balanço ali de qualidade de vida e performance e estética, me sinto muito bem. 650 miligramas, aí que tá, pessoal, dependendo da combinação que você está fazendo, geralmente quando eu estive usando 650 miligramas, eu estive associando com outras substâncias, seja nandrolona, seja anabol, seja Masteron, Trembolona, depende ali da fase, off-season, precoce, etc. Oxandrolona e tal, enfim. Agora, pessoal, o que acontece? O que eu percebi quando eu passei de 500 mg por testosterona para 650 mg de testosterona, eu senti uma melhora, uma boa melhora estética ali. Mas essa questão de qualidade de vida, ali, funções sexuais, eu já vi que ela dá uma declinada, no meu caso, deu uma declinadinha assim, tá, pessoal? Então, é interessante isso, né? Por incrível que pareça. Então, às vezes, o excesso, pessoal, de testosterona, você vai ter uma conversão, não vou entrar muito em detalhes, mas você pode você pode segurar muito alguns marcadores que você tem. Então, por exemplo, um estradiol muito baixo, ele é ruim. Um estradiol muito alto, ele também pode ali, vai criar um desbalanço ali, ele vai também trazer efeitos colaterais. Então, mais pra frente eu vou falar um pouco dessa questão de estradiol. Só que, pessoal, você tem que observar sintomas, tá, pessoal? Observe ali sintomas, não observe somente números frios aqui, como se você fosse um robô, uma calculadora, se fosse um computador programado para alguma coisa ali, um robô. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? Às vezes, tem pessoas que elas se pautam muito em números, somente em números. Obviamente, os marcadores, eles têm ali a sua importância, mas vamos falar no caso de um estradiol, por exemplo. Você pode ter ali um estradiol um pouco mais alto que o normal, mas não quer dizer que você não está tendo nenhum sintoma, nada, você está se sentindo muito bem. Só que o seu estradiol ali está um pouco mais alto que o normal, que é o que acontece com a maioria das pessoas que estão usando uma dose ali mais alta de testosterona. O que acontece? Aí o cara já vai, o que eu tenho que fazer? Ai, meu estradiol tá, eu estou preocupado, não sei o que. Não, né? Por que você está tão preocupado assim? Você está se sentindo bem? Está tudo legal? Beleza, agora se ele estiver muito baixo, aí sim, por mais que você não esteja sentindo nada, é preocupante sim. O estradiol, você com a testosterona, seus marcadores de testosterona lá no alto e o seu estradiol lá embaixo. Então, mesmo que você não esteja sentindo nenhum sintoma, é algo preocupante sim, isso não é legal não. Agora, se ele tiver um pouquinho mais alto, é aceitável, pessoal, é aceitável. Ele pode estar até uma quantidade até consideravelmente alta. Porém, se você não estiver sentindo nada, você não precisa se preocupar tanto. Que são raras, são algumas exceções, né? Tem pessoas que elas vão estar com uma dosagem mais alta de testosterona e elas não vão estar sentindo nada. A partir do momento que você precisar entrar com algum tipo de medicação para contornar esse problema, então ali você já vai ter dois problemas. Tá certo? Então eu vou falar isso mais pra frente aqui no final do vídeo sobre essa questão de estradiol. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, passando ali de 500 miligramas, vamos supor ali 3 ampolas por semana de uma famosa marca aí que todo mundo usa, uma marca bem popular, né? Então,
que hoje está um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim, um Pharmagrade brasileiro no capricho. Então, passando dessas 750 miligramas, aí temos o quê? Temos 1 grama, né? Eu, assim, lógico que eu já passei por todas as frações ali, 600, 600 e pouco, papapá. Até atualmente estou usando 600 miligramas, mas assim, passando de 500 eu já sinto ali, a gente tem ali uma melhorazinha ali, desde se você tiver um contexto muito adequado, se você estiver numa alimentação muito consistente, um descanso bom, um treino bom, uma consistência legal em tudo. Então, eu, no caso, tendo uma consistência legal em tudo, senti também um aumento, um bom aumento de performance. Porém, sim, dá para fazer? Dá, mas ali a questão de qualidade de vida, como eu falei para vocês, ela declina um pouquinho. Então, o que acontece? Aí vamos de 650 para 1 grama. 1 grama de testosterona é bem típico aí de protocolos de alguns atletas, de alguns relatos de atletas profissionais, alguns relatos de alguns atletas de um nível alto, assim, né? Então, mas são, quando os atletas, pessoal, você vê esses relatos, pessoal, tudo bem, tem as pessoas que mentem, claro, tem os atletas que omitem ali muita coisa, porque tem vergonha, às vezes, de admitir que tem uma genética bem mediana, que na verdade ele é um fruto ali dos fármacos ali, basicamente. Ou então, às vezes, o cara tem até uma genética mediana, mas tem uma resposta muito boa aos fármacos. Você tem vários cenários possíveis. Então, tem caras, sim, que eles omitem ali, que eles ali acabam mentindo em relação a algumas dosagens, mas tem muitos caras que falam a verdade, pessoal. Então, existem muitos caras bons ali que ficam atletas de alto nível, profissionais ali de categorias, às vezes uma categoria, de várias categorias, às vezes pode ser até um Open, pode ser um 212, pode ser um amador de alto nível, pode ser um Classic, pode ser um Classic amador de alto nível. Então, essa dosagem entre 750 a 1 grama, ela é bem comum em protocolos, né? Lógico que tem caras que utilizam bem mais, né? Mas assim, quando eu tive essa experiência de chegar eu lembro, até que eu era mais novo, eu cheguei até a fazer esses protocolos também, né? Foram poucas vezes, mas cheguei a fazer só com testosterona, que era uma época que estava difícil para arrumar outras coisas, então a gente conseguia a testosterona de farmácia, então eu fiz todas essas dosagens. 500 miligramas, 750, 1 grama. E assim, quando tem só testosterona, você às vezes até se sente melhor, tá? Aí você vai associar uma nandrolona, outra coisa. Eu digo questão de qualidade de vida. Então, às vezes ali, a questão de libido ali, função sexual, ela piora um pouco, né? Isso também com a idade vai mudando um pouco, né? Eu senti isso, que essa piora ali com essas misturas, com o passar do tempo que eu fui ali passando ali dos 32, 33 anos. Quando eu era mais novo, eu cansava de misturar nandrolona com testosterona e era assim incrível, assim, a questão de potência sexual, libido, blá blá blá. Isso aí eu só fui perceber essa questão de que as pessoas tanto falam de mistura de substâncias depois que eu fiquei mais velho, ali, depois dos 33, 34 anos. Então, até quando eu era mais novo, então, eu não sentia tanto impacto. Eu não sentia, quando eu era mais novo, eu não sentia, eu já fui eu nem sabia, mas eu era um abusador de inibidor de aromatase, porque nós aprendemos ali, talvez até inspirado em influências dos treinadores da old school aqui brasileiros antigos, que talvez tenham aprendido até alguma coisa ali com aquele intercâmbio de atletas que participaram de campeonatos mundiais, e tiveram ali os seus pupilos aqui no Brasil, que tiveram contato com aqueles caras que competiam em campeonatos mundiais de alto nível, até atletas famosos, teve ali aquele telefone sem fio. Então era uma tradição, pessoal, que todo mundo usava. Parece ser um absurdo hoje, mas todo mundo usava. Quando você ia começar um protocolo, você já tinha lá o seu, ou no mínimo um tamoxifeno, mas muitos também, principalmente se você já era atleta, um anastrozolzinho ali comprado ali de farmácia para começar junto com o protocolo, sem nunca nem ter feito um exame de sangue na vida, sem nunca nem saber se você precisa ou não. Era usado de forma preventiva, pessoal. Isso é um absurdo, mas é verdade. E eu estendi esse uso por muitos anos, porque só depois de muito tempo que alguns profissionais, alguns coaches, mas o pessoal, principalmente aqui no Brasil, tá, pessoal? O pessoal aqui no Brasil, eu acho que nesse quesito aqui de inibidor de aromatase, hormônios, essas coisas, eu acho que o pessoal aqui no Brasil tá bem à frente, principalmente essa questão de inibidores de aromatase. Eu acho que os coaches brasileiros da nova geração, o pessoal que chegou, que estudou mais, ou até os antigos que foram se atualizando, eu acho que eles estão muito na frente nessa questão de equilíbrio ali, de relação testosterona, estradiol, de controle, né? Porque você vê,
Hoje você vê muitos coaches ali com uma abordagem bem diferente, os coaches da nova geração. Então, os coaches da velha guarda, nós atletas, que eu peguei ali o restinho da old school ali, eu sou um pós-old school, vamos dizer assim. Não me considero old school porque não tenho idade para isso, né? Não tenho a idade para me considerar old school, mas fui treinado por atletas dessa old school. Então, não é era o que a gente sabia na época. Então, era usado, os inibidores de aromatase, eles eram usados de forma preventiva. Então, ali muitos problemas que aconteceram com muitos atletas ali de lesões, ou alguns tipos de problemas mais graves que aconteciam no passado com alguns atletas, muito era atribuído às vezes ao estanozolol, às vezes a vários tipos de coisas. Sendo que o inibidor de aromatase nunca ninguém falava, era como se fosse uma coisa, talvez por ser comprado tão facilmente em qualquer farmácia, não precisava de receita, era tido assim como uma coisa assim totalmente inofensiva ali, tipo tinha uma aura ali, vamos dizer assim, de uma coisa totalmente inofensiva. E na verdade hoje nós sabemos que existe um problemão de você estar baixando muito o seu estradiol. Usuários de hormônios ali com doses mais altas de testosterona estarem baixando muito o seu estradiol. Então você tem todo aquele risco cardíaco, questões ali cardiovasculares, você tem também questão de articulações, lesões. Então muitos problemas podem acontecer, tá pessoal? Se você tem um desbalanço muito grande, isso aí você pode falar com qualquer médico ali da área, uma pessoa que realmente entenda sobre hormônios. Então, e eu já cheguei a ver também médicos profissionais ali, até nos dias de hoje, tá pessoal? Eu cheguei a ver protocolos com uso exagerado ali, principalmente quando é um protocolo feito por até às vezes um médico ali do esporte, alguma coisa, até nos dias de hoje. Já cheguei a ver protocolos ali muito exagerados com inibidores de aromatase usados de forma preventiva, como a gente fazia 20 a 15 anos atrás, como os caras faziam há muito tempo atrás. Porque quando eu comecei há 22 anos atrás, nem se falava, aqui no pessoal marombeiro assim, nem se falava em uso de anastrozol nem nada. O pessoal usava o hormônio ali, até porque ninguém usava, pelo menos no meu círculo ali, as pessoas que eu via fazendo utilização, que eu ainda não utilizava, o relato que eu tenho é que as pessoas usavam dosagens muito baixas, era tipo uma deca e uma dura por semana, no máximo duas duras e 2 decas por semana, então uma dura por semana ou uma deca por semana, 2 ml, 1 ml de estano na terça, 1 ml na quinta e só 2 ml de estano por semana. Os ciclos eram assim, eram bem diferentes, tá pessoal? Até pelo poder aquisitivo aqui da rapaziada aqui da região, nós na época assim também, muita molecada, muito pessoal mais humilde ali, pessoal mais operário, pessoas ali, molecada ali que não estava inserida ainda no mercado de trabalho, então fazia bicos ali, essas coisas, então as pessoas ali não tinham essa condição de estar fazendo, mesmo com os hormônios eram mais baratos na época, mas mesmo assim as pessoas não tinham condição de estar fazendo esse carnaval todo ali, e também não tinha tanta coisa disponível, eram coisas boas, mas eram opções mais limitadas, né? Então eu cheguei a ver eram isso, e depois de um tempo, né, quando eu entrei no esporte, há 10, 11 anos atrás, então aí que eu tomei ciência ali dessa questão dos inibidores de aromatase e tal, então fiz utilização muito pesada ali de inibidores de aromatase, principalmente para competição. Geralmente era usado em pré-contest, mas às vezes era usado em off-season também, então eu acabei, nossa, eu usava o ano inteiro, eu usei durante anos. Eu não sei como eu nunca tive um problema mais grave, é só por Deus mesmo, porque usei por muitos anos ali dosagens altas ali de anastrozol. Altas que eu digo um comprimido de anastrozol todo dia é uma dosagem muito alta. Para a maioria é uma dosagem muito alta. Então eu chego a ver isso em protocolos até nos dias de hoje, por médicos profissionais ali da área, coaches gringos ali, que eles nem sabem ali, eles nem te conhecem. Eles nunca viram, você nunca nem relatou um colateral pro cara, então o cara já vem com aquela mesma... Só que antigamente, né, pessoal, era um erro honesto, aceitável, né, mas hoje já é algo ignorante, tá, pessoal? Se você tem problema com... A minha abordagem é a seguinte, se você tem um problema de uma substância, você não pode ficar criando ali formas ali para ficar tampando vários buracos ali, tampando um monte de goteira ali, sabe? Tampa uma goteira, daqui a pouco tem outra goteira, daqui a pouco tem outra goteira, entendeu? Então eu prefiro atacar a fonte do problema. Então, o que acontece? A testosterona é muito importante, tal, sim, mas você às vezes não precisa estar usando 500 mg de texto, você não precisa às vezes num protocolo estar usando 300 mg de texto, 700, às vezes não precisa, você pode fazer de outras formas, tem como fazer.
Então tem pessoas ali que têm colaterais muito pesados ali a partir de 400 miligramas de texto, 500 miligramas de texto. Tem pessoas que começam a ter muitos colaterais, como acne, tem pessoas que têm aumento de pressão, tem pessoas que têm, devido até a muita retenção de líquido, né? A pessoa começa a reter muito líquido. Isso também, a alimentação conta muito nessa questão da retenção de líquido. Então o que acontece? Muita retenção de líquido, veja a bola de neve. Uma alimentação ruim, hormônios associados a uma alimentação ruim, cheia de produtos industrializados, ultraprocessados. O que acontece? Veja como que funciona ali a bola de neve. Aí você tem ali um aumento da tua pressão, com o aumento da tua pressão, com o aumento da sua retenção de líquidos. Aí, lógico, sua pressão já vai estar toda descontrolada, já vai estar alta, você já vai virar uma bomba relógio com perna. Aí, o que acontece? Isso por tempos prolongados, se você se você abusar muito ali você se omitir muito ali em relação a a sua atenção voltada para essas questões de hipertensão, o que vai acontecer? Você pode ficar hipertenso mesmo. E caso você não cuide, não trate esse problema, você pode ter problemas renais. Você pode ter problemas sérios, danos sérios renais. E com um problema renal, pessoal, fica difícil, né? Se dependendo do grau do problema, é fim da linha. Até a tua vida vai ficar muito difícil. Eu não gosto nem de falar disso, porque eu acho que é um assunto tão pesado, né? Se vocês soubessem ali, ouvissem relatos de pessoas, é muito triste, tá, pessoal? Pessoas que nunca fizeram isso que eu estou falando e já tiveram problema. Você imagina um cara, você implorando, você não está nem pedindo, você está implorando assim, ó, com os dois para ter um problema muito grave. Então, veja, não seria mais fácil você ir lá atrás ali, fazer ali uma mudança no protocolo, um ajuste e tal, do que você ficar insistindo numa coisa? Não seria fácil você melhorar a tua alimentação? Não seria... Então, por isso que eu falo, pessoal, não é brincadeira. Então, tem muita gente que não sabe disso, que não tem noção dos riscos. Então, o que acontece? Então, tem pessoas ali que elas vão ter muitos colaterais a partir dessas dosagens que eu falei. Então, pessoal, quando eu era mais jovem, ali que eu fazia essa dosagem só de texto, que eu lembro mais claramente que eu fiz esses protocolos com testosterona mais alta quando eu era mais novo, só com testosterona. Então, realmente, me senti muito bem, me senti legal. O físico, o resultado foi bom. Então, mais de 750 miligramas para 1 grama, quando às vezes que eu tive a oportunidade de estar fazendo, até quando eu mais novo, mais velho, eu não vi tanta diferença assim, tá, pessoal? De 750 miligramas para 1 grama, a diferença basicamente era, assim, se fosse para ter um benefício, seria, sei lá, de uns 10% de benefício. É muito? Depende. Mas, assim, vale a pena? E também... E você ali, e aquela questão ali das funções sexuais, qualidade de vida, papapá, né? Principalmente depois que eu falei para vocês que eu passei de uma certa idade, eu senti também uma leve piora também, tá, pessoal? Então, o remédio começa a virar um veneno, porque a testosterona é uma medicação feita para tratar um determinado problema, entre determinados problemas, entre eles ali problemas de libido, tipo impotência sexual, vocês podem ver ali nas bulas. Então, o que acontece? O remédio é feito, a medicação foi feita também para isso. E, basicamente, boa parte ali da relevância da medicação foi feita para isso. E você vê que você extrapolando esse limite, você às vezes, pessoal, isso pode acontecer muito também, preste atenção. Às vezes você se sente muito bem durante algumas semanas. Você começa ali a fazer uma utilização mais alta, passa para 750, passa para 1 grama, nossa, estou me sentindo bem, tá legal, o resultado está bem, estou me sentindo bem. Aí a partir de algumas semanas você começa a empilhar aquela bolada ali de substâncias, então aí você começa a ter uma maior, por mais que você seja um cara tolerante a colaterais, você começa a ter um desequilíbrio mais acentuado em relação aos seus níveis de estradiol ali, essas questões. Então você pode passar a ter problemas ali depois de um certo uso. Então você se sente muito bem, só que depois esse sentimento ali, você vai começando ali, entendeu, a descer a ladeira. Então cada pessoa ali ela vai ter uma... Só que lógico, dentro de uma faixa mediana, a maioria das pessoas vão se encaixar bem ali numa faixa ali que tão bem que algumas dosagens ali elas são prescritas ali por médicos ali de uma maneira já consolidada há muitos anos. Então você passando ali às vezes de uma faixa, o que era para ser lógico, as pessoas não usam testosterona só por causa
por causa de função sexual. Obviamente que não. Aí você quer também ter o ganho estético, a massa muscular, tal. Mas até quando? Até quanto você está disposto a abrir mão ali da tua qualidade de vida para você priorizar a tua performance? Então aí é com vocês, pessoal. Então você quer se você está sentindo benzão ali, 1 grama de texto, 1,2, aí daqui a pouco você começa a dar aquela declinada, aí a balança ali de performance pode até aumentar um pouco, mas a qualidade de vida ali vai baixando, a questão sexual ali, aí vai de você. Se você tem namorada, se é casado, isso te faz muita falta, pelo que eu vejo, para a maioria das pessoas faz muita falta sim, às vezes para a maioria das pessoas é uma prioridade tão importante quanto, né, porque muita gente às vezes faz musculação, quer ter um físico melhor para atrair ali o sexo oposto ali, para ter uma melhor facilidade ali, um maior trânsito ali entre o sexo oposto ali e tal. Então o cara às vezes fica com shape legal, mas às vezes o cara fica meio mais ou menos. Então, né, para um cara que tá pensando nisso, que, sei lá, vamos por ali 80, 90% dos marombeiros ou mais. Então o que acontece? Então o cara pode ali ter, então vai para ele a balança vai ficar bem negativa ali o balanço, então não vai ser interessante. Já para um atleta, às vezes o cara nem mulher tem, o cara é solteiro, o cara é um cara antissocial, o cara fica trancado em casa o dia inteiro vendo vídeo de maromba. Então aí o que acontece? Aí às vezes o cara tá psico ali no objetivo. Para ele talvez isso não vai ser tão importante quanto para você que está assistindo, que eu falei, o cara que quer ir para praia, quer fazer um rolê, quer chamar a atenção da mulherada. Então já para esse cara vai essa melhora ali, por mais ali que ele tenha uma perda ali na qualidade de vida dele, essa melhora estética para ele é muito importante, mas assim, uma minoria, pessoal. A maioria das pessoas ali vai se importar muito com essa questão. Então, e obviamente, né, o cara é casado, o cara tem namorada, isso aí pode até criar problema no relacionamento, né, pessoal? Às vezes eu já vi casos que a mulher do cara tá pensando que ele tá com outra, sei lá, tipo, porque o cara muda o comportamento dele. Então é engraçado, eu já vi também, além de acontecer comigo, eu também já vi, apesar de, sei lá, de ser a maioria dos relatos pessoais aqui nessa série, eu já vi acontecer com caras ali que tiveram problemas ali de libido, problemas de ereção, fazendo uma dosagem de testosterona entre 750 a 1 grama por semana, pessoal, de testosterona boa, coisa muito boa, porque eu vi o que o cara tá usando. Então, o que acontece? Então, eu cheguei a ver caras com esse problema. Então, pode acontecer sim. Não é tão comum, porque não é todo mundo que chega nessas doses também, né? Não é tão comum assim no meio de marombeiro de academia você ver alguém chegando nessas doses. Então, mas como eu falei, a combinação, às vezes, dependendo da idade da pessoa, de fatores genéticos e fatores individuais, né? Então, a interação ali entre alguns hormônios ali, para algumas pessoas, pode ocasionar algum tipo de problema em relação à qualidade de vida. Às vezes, não em performance, né? A performance, ela vai melhorando, mas às vezes ela não vai melhorando na mesma proporção dos colaterais, da proporção do uso, aí tem também o gasto financeiro, né? Então, o que acontece? Depois de 650 miligramas para 1 grama, o que eu notei foi a minha carteira um pouco mais vazia, né? Então, na verdade, até eu vou abrir aqui um parênteses, o Milo Sarcev, ele já relatou algumas vezes, obviamente ele deve ter alguns atletas que fazem a utilização de mais do que isso, né, pessoal? Quando um fisiculturista fala uma coisa, pessoal, não quer dizer que ele, a vida inteira ele fez aquilo, não, que ele só faz aquilo, que ele só fez aquilo. Por mais que o cara seja honesto, ele já testou várias coisas. Porque o fulano só usava nandrolona e estano. Para o cara ter chegado nessa conclusão, ele já deve ter feito tudo que você pode imaginar para ele ter chegado a essa conclusão, às vezes para ele ter dado uma declaração. Ou aquele depoimento foi colhido num determinado momento da carreira dele que ele estava fazendo isso. Mas não quer dizer que o cara... a molecada de hoje em dia tem um negócio de... porque o fulano fazia isso, o fulano fazia aquilo. Fazia quando? Ele fez... Você acha que um fisiculturista ele vai usar 2 substâncias na sua vida dele inteira? Tá todo mundo ali ganhando dele, passando o carro, ele ganha, ele perde, ele fica em último, ele fica em quinto, ele vai continuar perdendo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, sempre. É muita ingenuidade, você tem que saber interpretar o que o cara está falando. Então o Milo Sarcev, ele já falou que, eu já vi ele dando ali declarações, até já vi alguns protocolos dele, muito essa dosagem de 650 miligramas, que eu já vi, segundo ele, falando que depois disso ele não via tanto benefício. Mas não quer dizer que ele nunca tenha feito mais e que atletas dele, até nos dias de hoje, não façam mais. Às vezes o cara... Vamos pôr um pouco mais aqui para ver o que acontece, porque cada caso é um caso. Vamos ver esse cara aqui é um mamute, esse cara é um cavalo. Vamos ver se eu posso pôr 1 grama e pouco, tal, pode ser que... Vamos ver o que acontece, Isso é laboratório, pessoal. Isso é um laboratório humano desde sempre.
Então, pessoal, vamos parar com esse negócio de ficar interpretando o relato de uma forma tão restritiva, assim, fulano fazia isso, fulano só fazia aquilo, fulano só comia isso, fulano não sei o quê, fulano só treinava assim. Para o cara ter feito isso, ele fez muito teste antes, ou foi por algum determinado momento da carreira dele, ou às vezes foi quando ele ficou mais velho, ele adaptou alguma coisa, ou sei lá, ou teve algum problema de saúde, aí foi adaptando ali alguma coisa, ou entendeu, pessoal? Então, ou teve uma lesão, porque isso pode ser de treino, de dieta, de tudo, de hormônio. Então tem muito, o pessoal fala muito dessa questão de hormônio, porque o fulano fazia isso, fulano fazia aquilo. É muita ingenuidade. Quando você está no meio do bodybuilding, você sabe, ninguém faz uma coisa só. O cara, para chegar numa conclusão ali, por mais que ele tenha tido um. Você acha que o cara que teve 5 coaches, 3 coaches, 10 coaches, você acha que ele fez igualzinho ali? Até na época que não tinha coach, que tinha o negócio da camaradagem, da troca de ideia, assim. Você acha que o cara a vida inteira fez uma coisa só? Não sei, você acha que, por mais que ele seja o melhor atleta do mundo, que ele ganhe tudo seguido, ele sempre vai fazer um testezinho diferente ali, porque por mais que o cara esteja no topo, ele sempre quer melhorar, ele sempre quer mais. Essa é uma característica dessa modalidade. Então, pessoal, vamos falar aqui de... Já falei aqui um pouco de colaterais, tá, pessoal? Então, tem pessoas ali que são mais suscetíveis a colaterais e com dosagens mais altas, ela vai ter uma quantidade de colaterais muito mais acentuada do que o benefício estético. Como, por exemplo, ali o cara de 750, o cara dá um salto de 500 para 750, 1 grama o cara vai fazer, 750, 1 grama. Ele vai aumentar ali, ele vai dobrar ali a dose, aí o que acontece? Ele vai ter um benefício ali de 8, 10% estético e vai ter um combo de colaterais ali de mais 35% ali, de mais 25%. Então, para colocando em termos de qualidade de vida, né, porque colaterais eles interferem ali na qualidade de vida. Então, o que acontece? Então, você vê que às vezes ele tem, em muitos casos, eu não estou dizendo que isso é uma regra fixa, tá, pessoal? Isso são possibilidades. Então, às vezes, por um pequeno ganho estético, ele sacrifica ali outras questões que podem ser muito importantes ali, depende ali da tua balança. Cada pessoa tem uma balança. Então, o que acontece? Então, muitas pessoas também, pessoal, tiveram até um comentário aqui no vídeo. A pessoa às vezes, mas eu estou fazendo a dosagem de X quantidade, estou me sentindo muito bem. Tudo bem, mas eu, particularmente falando, eu não vou usar uma dosagem de 1 grama, de mais de 1 grama, de mais de 650 miligramas só para me sentir bem. Eu ali, se eu não tiver com pelo menos 50 de braço ali, com 1,81 m que eu tenho, se eu não tiver com pelo menos uns 70 de cor, eu acho que já não justifica tanto, porque assim, e ainda é pouco, porque tem muito cara que usa muito menos, né? Lógico que tem a questão de individualidade, né? Isso da questão de resultado é muito de genética também. Mas se você está tendo um resultado que você acredita que está legal, que condiz ali com o que você está fazendo, aí o problema é seu. Mas eu exigiria ali, eu precisaria ter um resultado muito bom para fazer. Eu tenho que estar num nível muito bom para estar batendo no peito e dizendo que a dosagem que está legal. Agora, só para me sentir bem, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, eu me sinto muito bem com 150 miligramas só de testosterona por semana. Então, isso é uma opção pessoal, tá, pessoal? Cabe a você ver o que você acha melhor para você. Porém, eu, particularmente falando, eu não vou usar. Até porque, pessoal, o problema existe, pessoal. Você tem entupimento de artéria, você tem vários aterosclerose, você tem vários problemas ali, LDL, HDL, alterações ali em funções cardíacas. Você pode ter vários, o uso prolongado ali de alguma substância, ela dependendo.